Fala galera, segunda aula, Python intermediário, Python com programação orientada a objetos. Como de costume novo, nós vamos começar com um slide, depois corre na programação. A aula passada, para quem não viu, da semana passada, a gente foi só slide. Eu tinha que introduzir um bocado de coisa. E agora não, agora a gente começa com slide e depois vai para a programação. Quem ainda não está no grupo, no WhatsApp, vem aqui na descrição, entra no grupo, e lá no grupo a gente troca mais rápido as informações e tudo que a gente vê novo, a gente já posta lá um link, uma dica, um outro treinamento, curso, tá certo? E a gente criou uma sala no Classroom, onde a gente vai estar colocando também os slides e alguma coisa que for necessário. Show de bola? Não tem vinheta, mas quando começar a vinheta eu já vou estar preparado, já vou estar treinado, né? Então solta a vinheta, vai fazer e depois a gente volta para nossa aula. Show? À frente, bora! Depois da vinheta, a gente volta com o nosso slide. Cuida! Pronto! Aula 2, a gente vai tratar de classes, objetos, métodos e atributos. Muito simples, não precisa esperar. Hoje eu estou muito gripado mesmo, né? Desde sexta que eu estou em casa em relação à universidade, mas vamos tratar, vamos caminhar um pouco, talvez a gente não vá até onde eu tinha interesse de ir, por conta que realmente eu estou meio baqueado. Mas a gente vai conceituar classes, objetos, métodos e atributos. Então, nossa cobrinha vai e pergunta, o que são classes? Não, esse ritmo nosso não, porque bebe muito, é muito, Deus me livre. Não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa. Não tem. Pelo amor. Classes são tipos de dados que são definidos por mim, pelo desenvolvedor, que vai atuar como um modelo para os objetos. Então, olha as palavras-chave. É criado, é desenvolvido pelo programador, que vai servir como modelo para um objeto. E está aí um exemplo de classe, a forma de um bolo. Se criou uma forma de bolo, se eu não tivesse essa forma de bolo, toda vida que eu fosse fazer um bolo, eu ia modelar o bolo no passo a passo ali e ajustar. Agora não, essa é a minha circunferência, essa é a minha altura, boto os ingredientes ali e no final sai o meu bolo, que é justamente os nossos objetos. Então, objetos são instâncias de uma classe, ou seja, alguma coisa que está instanciado dentro da minha forma de bolo. Desculpa. Os objetos podem modelar entidades do mundo real, carro, pessoa e usuário, ou entidades abstratas como temperatura, umidade, medição e configuração. Beleza? Então eu posso tornar real dentro da programação alguma coisa abstrata que seria temperatura e umidade ou alguma coisa do meu mundo real, que seria justamente o nosso bolo. Tranquilo? Tenho os ingredientes, tenho a minha forma, jogo aqui dentro, se forma o meu bolo, sempre no mesmo padrão. Então o que são métodos? Métodos são funções que já são definidas, que elas estão dentro da minha classe, que elas servem para descrever quais são os comportamentos que aquele objeto deve executar. Por exemplo, se eu tiver uma classe chamada professores, o objeto é o Sandro. Então o Sandro passa a ser um objeto da classe professores. E na classe professores tem dizendo os métodos que eu devo seguir. Ministrar uma aula, fazer uma chamada, lançar uma prova, corrigir uma prova, lançar um exercício, corrigir um exercício. Pronto. Se forem esses os métodos pré-definidos, são esses os métodos que eu tenho que seguir. Em Python, o primeiro parâmetro dos métodos é sempre uma referência ao próprio objeto, que a gente fala que é o self. Lá no JavaScript é o this, beleza? No Java é o this. Então é sempre o que aponta para o próprio objeto.
Um exemplo, como fazer o bolo. Os métodos para fazer aquele bolo. Tranquilo? Então esses são os meus métodos. E os meus atributos? Os meus atributos são definidos dentro da classe, que elas representam o estado do objeto. Certo? Então os objetos elas serão armazenados no campo dos atributos. Então eu tenho meus objetos, que o meu objeto está instanciado da minha classe, que ele tem algumas funções, alguns métodos, algumas atribuições que ele deve executar, desenvolver, né? E esses métodos também estão próximos ali dentro da minha classe, do lado de quem? Dos meus atributos. Né? Quais são os atributos do Sandro? O Sandro sabe ministrar aula tal, tal, tal. O Sandro tem 1,80 m. O Sandro é formado em X. O Sandro, entendeu? São os atributos. As atribuições que ele pode exercer. Por exemplo, bolo recheado de chocolate, bolo com cereja, bolo amarelo, bolo de terrandá, bolo não sei. Então esses seriam as características dos bolos, que são os meus objetos, que estão definidos e formatados dentro de uma forma. Desculpa. Sacou? Bem claro? Então nós passamos por classe, objeto, método e atributos. E como eu crio uma classe? Primeiro a gente precisa conhecer as palavras-chave da programação orientada a objeto, que são os keywords. E quais são os keywords? Class, self. Class e self dentro do Python. Em outra linguagem eu teria outra. Beleza? Dentro do Python, as palavras-chave, class e self. Eu não posso definir uma variável, uma função, nada com essas duas palavras-chave, class e self. Vamos lá. O que é o class? Utilizamos para criar uma classe. Então, antes do nome da minha classe, que seria forma de bolo, eu tenho class, forma de bolo. O que seria o self? Utilizada para guardar referência do próprio objeto. Fazer uma self, eu estou guardando a minha própria referência. É o self. Em algumas outras linguagens, eu vou ter o new, que é utilizado para instanciar novos objetos. Então, quando eu for apontar um novo professor, olha o nome novo, eu ia dizer new Sandro, da classe professor. No Python, não rola isso. Tranquilo? Bem rapidinho a nossa história, a nossa teoria. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma classe que se chame animal. Dentro dessa classe, ela deve ter os seguintes campos: nome como string, idade como inteiro, raça como do tipo string e peso do tipo float. E também deve ter os métodos como produzir som. Qual é o som que esse animal vai produzir? É locomover e alimentar. Beleza? Lembra, método sempre vai ser no infinitivo, um verbo no infinitivo. Então bora para essa prática, para a gente ver esse negócio acontecendo. Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso PyCharm. 2 cliques aqui para eu abrir meu PyCharm. Vou abrir aqui um novo projeto. Esse meu novo projeto eu vou abrir dentro do curso de Python, módulo 3, certo? Aqui dentro, só que eu vou criar uma nova pasta, né? Uma nova pasta dentro do módulo 3. Eu vou criar uma pasta chamada scripts, né? Projetos. Exemplos. Pronto, exemplos. Estou criando uma pasta chamada exemplos. Criei. Então está aqui dentro de módulo 3. Agora eu vou trabalhar dentro dessa pasta exemplos. Vou criar nessa mesma janela. Deixar esse carinha aqui. Não tenho interesse nele. Pronto, estou dentro da pasta exemplos. Vou clicar aqui com o botão direito e vou abrir um novo código Python. E esse novo código Python eu vou chamar classe animal
básica. Pronto, esse vai ser o nome do nosso arquivo. Tranquilo? Vamos lá. Ai, Senhor. Ai. Ai, meu Deus. Esse vídeo vai ficar doido, viu, mano? Vai ficar uma marmota mais feia do mundo. Ainda bem que não é pago. Se esse negócio fosse pago, é tipo de dinheiro de volta. Ai. Espirrida, bora. Bora. Lembra do... Para eu criar uma classe, como é? Lembra do class? Pronto, class. Class. Show? E o nome da nossa classe? Animal. Tranquilo? Primeira coisa para criar minha classe é chamar o nome da classe, classe animal, abre, dá o 2 pontos e entra nela. E a partir de agora, dentro da classe, eu vou passar aquelas duas coisas que a gente estudou. Quais são os atributos dela, quais são os métodos dela. Vamos passar primeiro os atributos. Os atributos vão estar dentro do método construtor dela. Então eu vou passar aqui, ó, um método é uma função que eu vou chamar, que eu chamo ela, aponto ela como def, e para ele ser construtor eu boto underline, underline, init self. Então isso é o meu método construtor, certinho? O self a gente sabe que é uma orientação para o objeto que está usando em questão. Então eu coloco uma vírgula e a partir dele eu digo quais são os atributos que vão estar apontados e orientados para ele. Então a gente vai ter que lá no nosso exemplo, lá no slide, a gente viu o nome do animal, né? 2 pontos, eu vou colocar aqui, ó, eu vou obrigar que seja uma string, vírgula. Se eu não fizer isso, eu não estou obrigando, vai ser o que vier, né? A idade do animal. A idade do animal vou obrigar que ele é um int, vírgula. Próxima coisa. O peso do animal. Então, o peso do animal eu vou obrigar que ele é um float. E a outra coisa, o que era? Que eu não lembro. A outra coisa era a raça do animal. Então, a raça do animal eu vou obrigar que ele é uma string. Pronto. Quando eu entrar aqui dentro do meu método construtor, tá todas essas características aqui, ó, elas estão cinza. Por quê? Porque elas não estão sendo usadas. Então ele está me alertando disso, né? Então o que acontece? Se eu simplesmente disser nome aqui, esse nome não é um objeto, ele seria uma variável. Então para eu apontar ele para um objeto em questão, eu faço self.nome. Então, o objeto que estiver usando o nome, agora tem autoridade sobre ele. Então, acontece o quê? Todo nome que vier aqui, eu atribuo esse nome ao objeto em questão. Vai clarear mais quando eu estiver um pouco mais na frente. Ó. Então, ó, vou fazer a mesma coisa para os outros. Self, idade. Recebe o quê? O que estiver chegando dentro do parâmetro como idade. Self.peso. Peso recebe o quê? O que estiver recebendo. Peso. Self.raça. E a raça recebe o quê? Raça. Show de bola? É isso aí. Então, ó, é esse o esquema para eu criar o meu método construtor. Então, agora eu já fiz a classe e eu já fiz o método construtor. Já coloquei os atributos dessa classe. Eu preciso de que mais? Só os métodos que nós definimos lá no início, lá no nosso slide. Ó. Quais são os métodos que definimos no slide? Produzir som, locomover e alimentar. Então vai ficar um pouco sem lógica, mas vamos fazer aqui. Ó. Vou chamar o método produzir, criar, na verdade, som. Quando eu abrir parênteses, o que ele faz? Ó, buf, já está com self. Tudo tem que estar orientado a um objeto. E dentro desse método produzir som, vou fazer uma impressão dizendo o quê? Um F de formatação, vou dizer o animal de raça, de nome. O animal de nome. Aí eu boto o nome dele aqui, ó.
Ó, self.nome. Eu não posso só botar nome, porque tem que vir, ó, do objeto. Então, o animal de nome tal e raça tal, self.raça, está produzindo som. Show. Bom. Tranquilo? Faça a mesma coisa agora para os outros métodos. Ó. Def, qual é o próximo método que a gente definiu aqui? Ó? Locomover. Então, ó, locomover. Self. Droga, tentei escrever de novo. Aí eu vou fazer um print aqui, ó. Print. Um F. Aspas dupla. E vou escrever, ó. O animal de nome. Aí eu vou passar self.nome está se locomovendo com idade de... Aí eu vou passar aqui a idade. Self.idade. Anos. Perfeito? Próximo. Próximo método. Def é o alimentar. Alimentar. Abre o parênteses, ele já joga o self dentro, ó. E eu vou botar, ó, print, ó, F, aspas duplo, o animal de nome, vou passar de novo o nome dele, self.nome, está se alimentando e com peso de... Aí eu vou passar agora aqui o peso, ó. Peso, opa, self.peso, quilograma. Acabou. Isso aqui é a tua classe básica. Nada mais. Confere que eu tenho, ó, classe, atributos e métodos. Olha o self e olha o class. Tranquilo? Agora vamos distanciar os objetos a ele. Por exemplo, eu vou pegar um objeto chamado cachorro. Certo? E vou dizer que o meu cachorro... vou chamar melhor assim. Eu vou chamar, ó, animal 1. Eu vou dizer que o meu animal 1, ele tá... Vou espirrar. Ai! Jesus! Não tá bom não, meu irmão. Vamos pra cima. Eu não estou distanciando da minha classe animal. Agora eu vou abrir parênteses, ó. E ele já me mostra. Ei, essa classe que tu tá chamando, ele tem como parâmetros nome, idade, peso e raça. Aí eu, moleque, então eu vou botar aqui, ó, nome igual. Aí eu vou botar aqui, ó, Saddam, meu cachorrinho que eu tinha. Próximo, idade. Idade igual. Saddam, 15 anos, sei lá. Próximo, peso. Peso. O peso, o Saddam era bem maguinho, 20 kg. E por último, raça. Raça, o Saddam era um Doberman. Era um Doberman. Beleza? Passei o meu animal. Agora o que é que eu acabei de fazer? Criar um objeto, animal 1, que ele tem essas características. Então ele já foi jogado aqui dentro e eu já posso executar essas funções, esses métodos. Quer ver, ó? Vou pegar agora, ó, animal 1 ponto. Qual o primeiro? Produzir som. Produza som, animal 1. Senta fogo, botão direito, rodeio. Aí, ó. O animal de nome Saddam e raça Doberman está produzindo som. Ah, que legal, muito legal.
Animal 1, ponto. Se locomova, infeliz. E vou logo mandar ele comer. Tá muito magro. Animal 1, ponto. Coma. Alimentar. Olha como é legal, ó. Sentou fogo. O animal 1, de nome Saddam e raça Dorme, está produzindo som. O animal 1, de nome Saddam, está se locomovendo com idade de 15 anos. O animal 1, né? O animal de nome Saddam está se alimentando e com peso de 20 kg. Acabei de criar um objeto, qualquer coisa que eu quero fazer com ele, basta chamar animal. Olha aqui, ó. Vou criar um animal 2, ó. De outra forma, ó. Animal 2. Usando quem? Animal 2. Usando quem? A minha classe animal. Eu não vou passar mais o nome, idade, eu vou só jogar em cima. O outro cachorro que eu tinha era o Scooby. Scooby, ó. Scooby, idade, Scooby 11. Peso, Scooby era gordão, 40. Raça do Scooby era dog alemão. Agora eu tenho um animal 2 instanciado aonde? Bem aqui, ó. Olha como é interessante, ó. Bem aqui eu vou botar só assim, ó. Print. Só para ele quebrar essa linha aqui. Olha como é interessante, ó. Animal 2, ponto, se locomova. Locomover. Senta fogo. Olha como é legal. Rodou. O animal de nome Saddam está fazendo tudo aquilo que ele já fez, mas o animal 2 Scooby, ó, está se locomovendo. E se bem aqui eu chamar o 1 de novo, funciona na hora. Animal 1, ponto, locomova. Rodou. O animal de Saddam está se locomovendo com a idade 15 e o outro com a idade de 11. Pronto, isso é PO. Eu criar uma forma de bolo e toda a vida que eu precisar usar agora é só seguir as instruções para usá-la. Passando os ingredientes e realizando as ações, os métodos necessários para criar o bolo. Só isso. Isso é PO. Na próxima aula, vamos trabalhar ainda nesse mesmo exemplo, né, do animal, mas eu queria que você fizesse o quê? Eu queria que você criasse uma classe chamada professor. Ou não, funcionário. Eu queria que tu pegasse uma classe funcionário e essa classe funcionário recebe algumas características. Quais? Nome, CPF, data de nascimento, endereço. Escolha 5 características dele, né? E quais são as ações desse funcionário? Aí você pode passar manutenção, realizar manutenção, dar aula, portaria, não sei. Cria, pensa aí, funcionário com os seus atributos e os seus métodos dentro da classe. Faz isso para a gente poder dar, e manda para mim para a gente dar uma olhada, né? Próxima semana eu já vou dizer bem bonitinho as pessoas que vão receber o certificado do módulo passado, né? E já vou estar enviando também certificado. Show? Tamo junto e até a próxima aula que nós vamos estar trabalhando com Python. Tá aí minha rede social, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para ajudar a gente. Esse é o meu Instagram e qualquer coisa é só me chamar e nós estamos juntos sempre. Valeu, galera! Fui!